tarde, pessoal. Meu nome é Diogo Born, eu sou administrador de empresas, mas também sou corretor de imóveis. Nunca exerci, nunca vendi nenhum imóvel, mas tenho meu PC número 38841. Tá? A minha história com o mercado imobiliário é muito próxima. Eu tive por 10 anos a Imóvel Class. Eu não sei se alguém aqui se lembra da revista Imóvel Class, Salão do Imóvel, programa de TV e um portal imobiliário também, que em 2014 a gente vendeu para o Grupo Imóvel Web de São Paulo, que por sua vez fazia parte de uma grande empresa chamada Navent, que é a maior empresa de portais de imóveis e empregos da América Latina. Então, eu tenho, de certa forma, bastante conhecimento assim, do mercado, uma lembrança muito boa. Fiquei afastado por um tempinho, mais ou menos 1 ano e meio, 2, e agora eu voltei com um projeto novo que é a Bimob, que até tem muito a ver com a questão de tendência de marketing, que eu vou falar mais no final da apresentação. Tá? O que eu acho legal que a gente vai conversar bastante aqui hoje é tendências sobre mercado imobiliário de forma geral, e tem muita conexão também com marketing. Tá? Com relação à inovação também, só uma curiosidade, um trabalho voluntário que eu faço já há 2 anos, eu sou gestor da Anjos do Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos, que visa conectar investidores, geralmente executivos ou empreendedores de sucesso, que têm algum certo capital disponível para investir em startups e conectar justamente essas novas empresas para gerarem negócios e fazê-las acontecer. É um trabalho voluntário muito legal e com isso eu circulo bastante em universidades, colégios, escolas, bancas de avaliações de startups, e isso deixa muito próximo desse ecossistema empreendedor de tecnologia e inovação. Uma pergunta aqui para vocês, quem não é de Porto Alegre aqui? A maioria. Ótimo. Isso é excelente, porque vários dos meus exemplos são aqui de Porto Alegre, de alguns filmes que eu vou passar, está relacionado a marketing digital, comportamento e tendência. Então, para alguns dos que são aqui, que trabalham em Porto Alegre, pode ser um pouco repetitivo, mas tem um porquê que vale a pena a gente estar olhando. Então, esse aqui é basicamente a agenda que a gente vai falar, e como eu disse, depois o projeto do Bimob, que eu falo mais no final e explico para vocês. Então, como tendência, uma coisa que a gente vê muito forte é a questão de segurança, né? Eu acho que o nosso litoral fica muito evidente e muito claro a importância, a preocupação que as pessoas têm com segurança nos projetos imobiliários. Quando é que a gente foi pensar que no litoral os empreendimentos de sucesso ficam a 1 quilômetro da beira da praia? Tá? E por que isso acontece? Porque lá antigamente, não tão longe, em torno de 20 anos, as áreas eram maiores, o custo para adquirir era menor e era possível fazer condomínios fechados como existem mais de 30 hoje no litoral. Tá? Então lá na praia, para quem tem filhos, netos, crianças, enfim, eu acho que é o único ambiente que dá para deixar as crianças soltas, livres, porque tem todo um aparato de segurança. Já nos grandes centros, Porto Alegre, outros lugares que tem muitos prédios, a questão de segurança também está muito forte, principalmente quando se inicia um projeto, né? Tem um custo envolvido, onde os construtores já organizam, que é onde vai ficar a portaria, se a entrada vai ter cruz ou não, 2 portões para carros, tem todo um processo que hoje em dia tem que ser cada vez mais pensado. Com isso muda também muito a questão de comportamento, né? As pessoas tendem a fugir de engarrafamentos. Aqui em Porto Alegre, São Paulo, muito morar e trabalhar em prédios multiuso, que tem residencial e comercial, né? Então é uma tendência muito grande. Tem aqui um exemplo de um empreendimento multiuso em cima de um supermercado, não sei se vocês conhecem esse empreendimento. Coincidentemente eu moro bem pertinho, então esse Zafari aqui de baixo é que eu frequento muito, então eu imagino a facilidade que seja para os moradores ali em cima. É um projeto muito legal. Nessa linha de tendência imobiliária também multiuso, 2 curiosidades bem interessantes. A Melnick lançou recentemente na terceira perimetral, acho que foi no final do ano passado, um empreendimento também com Zafari, uma estrutura de hospital e um complexo bem multiuso, bem maior que esse, e foi um sucesso muito grande. Venderam praticamente todas... Oi? Também.
venderam praticamente todas as unidades e foi um grande sucesso. Isso mostra que a demanda por empreendimentos nessa linha é bem grande. Então, o número de pessoas também trabalhando em sistemas de home office, autônomos, né? O próprio dia a dia das pessoas está cada vez mais independente, né? A gente vê produtos interessantes também. Está para ser lançado em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem a região da Protásio Alves, ali o Barranco, né? Uma famosa churrascaria. Na frente vai ter um empreendimento muito interessante. Os incorporadores estão construindo residenciais pequenos, e que nesse residencial vai ter uma área de coworking aberta ao público. Então a pessoa pode morar numa unidade desse empreendimento, pode trabalhar embaixo do coworking, e o coworking vai ajudar o prédio a ser autossustentável. Se ele tiver uma grande capacidade locada nessa área do coworking, praticamente o custo de condomínio vai ser zero. Então são movimentos de mercados bem interessantes que vão acontecendo. Em contrapartida também, né, pessoal, a gente vê muito, não sei se algum de vocês trabalham especificamente na venda de imóveis comerciais, mas em Porto Alegre tem uma oferta muito grande de pequenas unidades, né? Eu acho que essa onda aí do coworking está muito forte, muitas pessoas estão migrando para coworking em função de custo e também para estar relacionado com várias pessoas. Isso reflete no mercado imobiliário. Ao mesmo tempo que tem muita oferta de pequenas unidades, pequenas, como eu falo, em torno de 25 a 40, 45 metros, tem procura por casas, lajes maiores para fazerem coworks ou outros tipos de atividade, e o mercado se adapta conforme novas tendências. Então as pessoas também estão cada vez mais conscientes ecologicamente, cresce bastante a questão do hábito das bicicletas, daí os empreendimentos começam a se preocupar com isso, ter espaços para bicicletas, bicicletário, né, como ali. Vou contar uma curiosidade também. A minha esposa é velejadora, é velejadora profissional, então há 2 semanas ela teve o campeonato mundial na Dinamarca e eu tive a oportunidade de ir com ela e as crianças lá passar uns 10 dias. Ela em campeonato e eu curtindo com as crianças. E lá na Dinamarca deu para ver quanto é importante a questão das bicicletas e quanto eles levam a sério e tem um porquê atrás. Conversando lá com o pessoal, eles comentaram que não é só a questão de fazer exercício, a questão de livrar, deixar o trânsito mais livre, mas também muito a questão do hábito, da saúde, é uma questão muito mais econômica, de tipo, não despender dinheiro com seguro de carro, né, com o próprio carro, gasolina. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que lá na Dinamarca tem o público privado, o Estado lá ele é muito forte, mas forte de maneira positiva. Né? Lá se paga impostos mais altos que o Brasil, 37% do PIB, lá é 40%. Em contrapartida, eles têm tudo à disposição, saúde, educação. E nesse sentido das bicicletas, uma das coisas que ficaram evidentes também foi o fato de que se tem muitas bicicletas e menos carros nas ruas, a manutenção das estradas, ruas, do dia a dia é muito menor. Isso eu nunca tinha parado para pensar, e faz todo sentido. A volta e meia a gente vê vários asfaltos aqui nas nossas ruas, todo esburacado, por furo, enfim, pelo grande fluxo de carros. Então, empreendimentos mais sustentáveis também, a questão de prédios com green building, aproveitando vários recursos naturais. A questão também de comportamento que reflete no mercado imobiliário, muita evidência, é o compartilhamento. Né? As pessoas estão compartilhando cada vez mais. O Uber, o Airbnb. E aqui, por falar em Airbnb, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Airbnb, quem acha que o Airbnb ajuda o mercado imobiliário? E quem acha que o Airbnb prejudica o mercado imobiliário? Bem espontâneo e sincero aqui, pessoal. A minha opinião é que o Airbnb é um baita potencializador do mercado imobiliário. O que acontece? Tem vários empreendimentos, a gente vai ver aqui mais para frente, são empreendimentos cada vez mais compactos. Então, a partir do momento que tu vende unidades mais compactas, fica muito mais fácil tu vender para investidores colocarem a venda, por exemplo, num Airbnb. Né? É uma situação que o Airbnb ajuda bastante. Ou se não, até uma provocação que eu já fiz com alguns amigos, donos de imobiliárias que têm locação, é um fato muito interessante.
vou falar duas situações reais que aconteceram comigo. Eu, felizmente, nessa semana, vendi um imóvel meu que tinha comprado para investimento, dando uma entrada pequena, 7 anos atrás, com crédito associativo da Caixa, um empreendimento lá na Zona Sul, e ele estava 3 anos à venda. E eu sempre na expectativa, será que eu faço mobílio ele, deixo para alocar ou não? Faço, não faço? Não, mas esse mês eu vou vender. E sempre no otimismo, não, esse mês eu vou vender, esse mês eu vou vender, e nunca vendi, assim eu fiquei 3 anos. O Airbnb está forte mais ou menos há 1 ano e meio, 2. Se fosse no passado, tranquilamente, eu teria mobiliado ele, né? Ele é pequeno, compacto, então não seria um custo muito alto, mas colocaria à disposição do Airbnb para pelo menos pagar condomínio, né? Pagar o IPTU e, de certa forma, ter uma renda com isso. Então o Airbnb poderia ter sido um baita aliado e eu não soube aproveitar. Um outro fato curioso que tem a ver com o mercado imobiliário do Airbnb também é o seguinte: meus pais têm há 40 anos uma casa em São Francisco de Paula, na Serra, e era em sociedade com um tio meu. Meu tio, por sua vez, meio que abandonou a casa dele, parou de pagar o caseiro. Então, depois de alguns anos, a gente teve uma conversa e acabou comprando a casa do meu tio. E eu comprei a casa para mim e fiquei sócio do meu pai nesse pequeno condomínio. E eu pensei, poxa, que roubada, né? Agora comprei a casa para ajudar ali, ficar tudo na família, só que agora vou ter que pagar o caseiro, né? Metade do valor, enfim, salário mínimo regional, valor cabos, tudo mais. Que sarna que eu fui arranjar para mim? Isso foi em junho. Eu pensei, bom, quem sabe eu não boto no Airbnb. O que eu fiz? Eu reformei. Eu peguei e comprei todos os colchões novos, né? Comprei colchas, dei uma garibada na casa, assim, investi uns R$8.000 nela e coloquei no Airbnb, na expectativa de pelo menos fazer 1, 2 locações para pagar metade do caseiro. E como estratégia, eu resolvi colocar uma locação com valor bem baixo, sabe? Para realmente ficar atrativo e ter um fluxo alto de locações. E para minha surpresa, hoje, semana que vem, está entrando a nona pessoa, 9º grupo na casa, em menos de 2 meses. Sabe? É um fenômeno impressionante. Impressionante mesmo. Podem perguntar durante a apresentação, super à vontade, viu, pessoal? Oi. Jacimara de Bento Gonçalves. Eu fui em Bento a primeira corretora a ver o Airbnb como aliado. Eu estava fazendo uma qualificação na UFSC, que é a Universidade da Cidade, e um dos professores que não era dali falou do Airbnb e despertou meu interesse. E eu tinha um imóvel e eu decidi ser minha própria cobaia, né? Decidi cadastrar ele, administrar e viver essa experiência no ano passado. Hoje eu sou convidada para dar entrevistas nas rádios da cidade. Eu recebo muita indicação, principalmente de pessoas aposentadas, que têm os seus imóveis com aluguel tradicional, numa deflação muito grande, com problemas com seus inquilinos. E o Airbnb, como é que eu posso dizer, fez a Jacimara ser uma das corretoras mais conhecidas da cidade, em função de despertar o interesse pelo novo, pelo aluguel de temporada, e ao mesmo tempo por me trazer investidores para lofts, que não giravam. Eles ficavam em estoque, pequenos apartamentos de 28 a 34 metros privativos, em estoques, em áreas centrais das cidades, ou seja, muito bem localizados, e os empreendedores não conseguiam girar. E do ano passado para cá, graças a Deus, com o Airbnb, eu consegui aumentar a lucratividade do escritório, abri um braço de atendimento específico para isso e tenho ajudado alguns colegas corretores de outras imobiliárias que estão implantando isso nas suas imobiliárias. E eu diria assim, para quem está aqui, é uma experiência que vale a pena ser feita. Alguns condomínios proíbem. E aí eu entrei em contato com Brasília, com o Ministério do Turismo, e lá tramita a legislação, porque inclusive vai ser mudada a questão da lei do inquilinato, enfim, vai modificar algo grandioso aí na legislação. Alguns municípios decidiram criar suas regras, suas leis municipais através das suas câmaras de vereadores.
Em Bento nada aconteceu até o momento. Em alguns condomínios eu fui convidada a trocar ideias, a contar minha experiência, porque alguns moradores queriam e outros moradores não queriam. E aí quem administrava os condomínios ficava numa saia justa, né? O que a gente faz? Porque não tem uma lei, né, que diga que é proibido. E onde eu tenho ido, as pessoas têm aceitado a ideia e têm feito a experiência, né? Então é algo muito positivo e eu faço o depoimento mais para contribuir com a tua sugestão. Obrigado, não, bacana. Legal, parabéns aí pela iniciativa. Uma curiosidade também, até para quem trabalha com locação, que tem a ver com o mercado imobiliário. No passado, quando surgiu o Airbnb, teve umas 2, 3 pessoas que viram a tendência, viu como funcionava e resolveram locar várias unidades de imóveis. Ou seja, eles não colocaram R$1 para comprar um imóvel e sim fizeram contratos de locações tradicionais. Não sei como é a questão da garantia, mas locaram vários apartamentos para colocar no Airbnb. Hoje as pessoas estão ganhando uma grana, muito dinheiro, só com a locação, se especializaram nisso e não compraram e não têm posse de nenhum imóvel. Então olha que interessante. Em termos de comportamento também, eu sempre pensei, que legal se tivesse, eu por hobby sou surfista, tá? Não que eu seja um bom surfista, mas eu gosto de surfar. Que legal se eu tivesse um apartamento na Praia Brava, em Florianópolis. Sempre pensei, um dia eu vou comprar um apartamento na Praia Brava, em Florianópolis. Só que no feriado de 1º de maio, eu resolvi, a Fernanda estava viajando num campeonato, vou surfar na Praia Brava, em Florianópolis. E vou usar o Airbnb para ver como é que seria a experiência de ter um apartamento na frente da praia. Então eu fiz uma locação com valor super acessível, até porque é relativamente meio do ano, né? Não era verão. Tive a experiência que eu queria de ficar na frente da praia, na Praia Brava, e a constatação que eu tive, daí nesse caso, não que seja negativo, mas eu pensei, para que eu vou ter um apartamento? Se de vez em quando eu posso muito bem alocar no Airbnb, uma coisa muito boa, fecho a porta, não tenho nenhuma preocupação. Então, são movimentos de mercado bem interessantes que acontecem tanto do lado positivo como negativo, mas a somatória, com certeza, é super positiva. Tá? Então, com relação também aos empreendimentos, bicicletas, o tamanho dos apartamentos estão cada vez mais compactos, né? Isso é uma tendência de forma geral. Então, os apartamentos cada vez menores. Aqui é o caso de uma incorporadora que, além de fazer empreendimentos pequenos, tem tudo compartilhado embaixo, desde ferramentas, bicicletas, até mesmo automóveis. Chega na garagem, tem alguns tipos de carro, as pessoas podem pegar, usam e colocam na garagem. Tá? Isso aqui é uma imagem do bicicletário. Então olha ali a frase, vou ler para vocês aqui. Além do apartamento de uso comum, já mobiliado, o edifício foi projetado pela Vitacom com uma série de serviços compartilhados. Carro, moto, bicicleta, lavanderia, ferramentas, bar, lounge, e até um armazém para guardar compras que chegam pelo correio e produtos refrigerados. Segundo a empresa, os apartamentos compactos são uma tendência mundial, realmente são. Tá? Então, isso daqui é uma lâmina tão simples, pessoal. Tão simples, mas diz muita coisa. A gente está numa transição de gerações e quem entender esse mindset novo tende a ter mais sucesso nas suas profissões. A gente vem de uma geração muito patrimonialista, né? A gente tinha aquela imagem, tu tem que ter o teu apartamento, se tu juntar um dinheirinho a mais, tu tem que comprar uma terra. E a nova geração que está aí, ela é mais minimalista, ela é mais desapegada. O que ela quer, até na batida do Airbnb, é justamente viver de experiências, né? Seja viajar, seja curtir alguma coisa diferente, mas não ter a posse das coisas. Ela quer simplesmente ter experiências. Isso futuramente vai refletir bastante no mercado imobiliário. Né? Falando um pouquinho, fugindo do tema, a questão de carro, né? Uma grande preocupação das montadoras é justamente isso. A nova geração aí de 15 anos para baixo não tem como sonho ter um carro. Coisa que pelo menos eu tenho 38 anos, quando eu fiz 18, o que eu mais queria era ter carteira de motorista. Tá? Eu lembro que com 15 eu roubava, escondia do carro do meu pai, dirigia e aquele para mim era um momento que marcava a minha vida. Então são coisas que mudam o comportamento e isso tem reflexo direto no mercado imobiliário. Tá? Tanto é que, a gente vai ver mais para frente, o modelo dos empreendimentos estão mudando bastante em função disso. A ordem é desapegar, né? Essa questão de tu não ter a posse, grandes portais surgem, não sei se alguém já conhece aqui o Enjoei,
o próprio LX, Mercado Livre, as pessoas estão cada vez colocando mais produtos à venda que não usam, não fazem sentido, e por isso que tem aquela função nos empreendimentos imobiliários de compartilhar ferramentas, bicicletas e outras coisas de pouco uso. Na questão minimalista, o que eu vejo como sucesso são empreendimentos diferenciados, né? Não fazer o feijão com arroz, o empreendimento tradicional, que só o ponto por ser bom salva o empreendimento, mas sim pensar ele em convívio com a comunidade, no entorno dela, e esse aqui é um excelente case. Alguém de vocês não conhecem o case do Pontal? Tá. Então tem um filme bem interessante, e reparem que o filme que a gente vai ver, pouco se fala do interior dos empreendimentos, o que tem nele, o tamanho, etc. É muito mais uma questão conceitual, é uma questão que daí mescla o que a gente vê de experiência. E curiosidades à parte, esse empreendimento foi lançado há uns 2 meses, está com 70% vendido, e o custo do metro quadrado médio ficou em R$15.000. R$15.000, um empreendimento que é o seguinte: se vocês se localizarem aqui na região, pessoal que fica ali no Beira Camargo, Zona Sul, teve um empreendimento que foi lançado, acho que uns 8 anos atrás, que são aquelas torres da Multiplan. Foram empreendimentos que na época, isso é a minha opinião pessoal, foram empreendimentos que puxaram o mercado para cima em termos de valor de metro quadrado. Quando foram lançados há 8 anos atrás, o valor do metro quadrado era em torno de 10 a 12 mil reais, certo? E o mercado estava em torno de 8, então deu uma puxada para cima. Então as construtoras, de certa forma, meio que se acomodaram para cima. E hoje esses empreendimentos que estão lá, tem gente, principalmente no comercial, que empresta o imóvel desde que pague o condomínio e o IPTU, sabe? São empreendimentos que tiveram um efeito contrário. As pessoas que compraram na planta, muitas delas quiseram desfazer o contrato, e depois que desfizeram, algumas foram lá e compraram mais barato do que há 3, 4 anos atrás, porque foi um fenômeno meio atípico. E esse empreendimento, querendo ou não, está a 80 metros de tudo isso que a gente conversou, e foi um sucesso de vendas com preço em torno de R$15.000. Tem um videozinho aqui, só para vocês verem essa questão de conceito e a questão minimalista e o quanto se diferencia um bom produto. Feche os olhos. Respire fundo. Inspirando, você se abre para tudo que é novo. Expirando, você renova as energias e se sente em paz. Inspire e expire mais uma vez. Você está se reconectando com a natureza. Sinta o vento no rosto e o sol na pele. Um dos espetáculos mais lindos do mundo está à sua frente. Uma experiência única, mas que você pode curtir todos os dias. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo ao Pontal. O empreendimento da Melnick Ilha, que será um novo lugar. Toda essa praça está aberta à comunidade, o pessoal vai poder circular. Um projeto diferente de tudo que você já viu. Com hotel, hub da saúde, escritórios, eventos e shopping center. Além de um moderno parque público que será o ponto de encontro dos porto-alegrenses. O pôr do sol mais bonito do mundo agora tem endereço. Pontal. Inspire e expire Porto Alegre. Isso é um empreendimento minimalista, pessoal, e voltando àquilo que a gente viu como tendência, muito multiuso, inclusive com um hospital dentro.
E repara que na propaganda em nenhum momento falou plantas de 45 metros quadrados, né? Paredes, não sei o que, não sei o que. Não falou nada técnico, sim conceitual, também transmitindo um ar de experiência. Aqui a questão das bicicletas também, né? Isso aqui é mais uma função que, inclusive, a questão das bicicletas é interessante porque está mudando também o comportamento aqui. Eu não sei se quem é de Porto Alegre se nota que no dia a dia as ciclovias têm cada vez um fluxo maior de pessoas. E recentemente eu estava num evento do mercado imobiliário do grupo Zap Viva Real. E eles fizeram uma pesquisa muito interessante que pela primeira vez na história, em anos, né, primeira vez, enfim, nunca tinha acontecido, que em Porto Alegre o desejo das pessoas que pretendem comprar um imóvel, o número de garagens que elas desejam é uma garagem, e não 2 ou 3 como era no passado. Eu acho que o próprio Uber também mudou bastante o comportamento, né, as pessoas se colocarem na ponta do lápis. Eu esses dias fiz um exercício comigo mesmo, gastei uma grana na revisão, tive que trocar pneu, IPTU, seguro. Se eu pego mais a gasolina, coloco no papel, vale muito mais a pena do que o Uber. É mais a questão de conforto mesmo, né? Mas não é lógica. Isso reflete no mercado imobiliário, que sempre foi uma preocupação, empreendimentos, número de vagas de garagem. Isso está cada vez menor, o que de certa forma tende a deixar os empreendimentos um pouco mais acessíveis quando a garagem é um item menos desejado. Porque até em termos construtivos, construir um subsolo é um valor bem oneroso para as construtoras. Então, novas tendências, comportamentos, consumo de tecnologia resultam em novos produtos imobiliários. Foi o que a gente viu: multiuso, produtos menores, mais compactos, infraestrutura, home office, bicicletário, carros, automação residencial e tudo mais. Nessa linha de produtos compactos, vocês conhecem o vídeo, o empreendimento da Vitacom em São Paulo? Tá. Isso aqui é uma realidade, pessoal. O empreendimento foi lançado em São Paulo e foi um sucesso de vendas. E eles têm como marca registrada a Vitacom justamente produtos bem compactos e que o consumidor compra bastante, tanto para morar, usar, como investimento. E é o tipo do produto perfeito para Airbnb. Tá? Vou mostrar um videozinho aqui, só para vocês verem o que se faz dentro de 10 metros quadrados. Salvo engano, acho que o empreendimento fica pronto ano que vem. Pra morar junto, pra noite. Aí, coitadinho, sozinho, que não pessoal. É um produto compacto e às vezes eu até me pergunto por que aqui em Porto Alegre a gente não tem um empreendimento como esse, né? Principalmente perto ali da PUC e algumas universidades. Tá certo que quanto menor o apartamento, para quem constrói, ele fica mais caro o metro quadrado, mas eu acho que esse mais caro num todo fica bem mais acessível. Então, o impacto no mercado imobiliário, as pessoas buscam mais flexibilidades, né? Os jovens possuem uma natureza mais empresarial. Quando fala empresarial, é a questão de ser empreendedor, afastando-se um pouco da questão de carreira, então deixa as pessoas mais flexíveis, mais fáceis e suscetíveis a mudanças. As grandes metas da vida ficam para depois,
casar, ter a casa própria também a gente deixa mais para frente, né? Não sei se na família vocês podem fazer essa analogia e ver que o tempo das pessoas em casa cada vez aumenta mais. Imóveis comerciais também oferecem coworking, assim como o Max House, que a gente vai ver um filme aqui, esse empreendimento que eu comentei em frente ao barranco. Isso daqui é um número bem interessante também, é um gráfico que mostra o aumento expressivo do número de moradias sem filhos, né, pessoal? Então, olha, a partir de 2012, mais ou menos, inverteu a curva. Então, casais, solteiros, principalmente da terceira idade, tendem a morar sozinhos, sem ninguém. Isso muda bastante o mercado imobiliário. E quem souber aproveitar essa oportunidade, como esse exemplo aqui, ó. Recentemente a Cirela lançou o Vintage, que é um residencial que fica ali no bairro Petrópolis. É um produto muito legal, se eu não me engano, plantas de 42 a 85 metros quadrados, mas é um empreendimento totalmente pensado na terceira idade. Tem diversas questões técnicas dele que fazem e remetem o uso inteligente para o pessoal aqui nessa faixa de idade. Então, junto com um empreendimento, tem uma empresa que, se eu não me engano, se chama ATS, que é específica para o cuidado de pessoas da terceira idade, oferecem diversos serviços para essas pessoas, como serviços culturais, hobby, lazer, além da questão de enfermagem. Então, é um empreendimento completo pensando nos sêniors. Né? Se a gente pensar, a gente tem aqui em Porto Alegre 1,5 milhão de pessoas, é o primeiro empreendimento pensado nisso, né? Até não faz muito sentido. Se a gente olha para fora, daí falando um pouco de tendências de mercado imobiliário, um estado que é muito conhecido nisso nos Estados Unidos é a Flórida. A Flórida tem diversos condomínios grandes. Esses condomínios que a gente tem na nossa praia, aqui no nosso litoral, na Flórida tem específicos para a terceira idade. São áreas de convívio, com muita segurança, lá nem precisa tanto, mas tem muita questão de enfermagem, médicos, acompanhamento da saúde, pressão, fisioterapia, yoga, lazer, tudo para a terceira idade. E lá também tem um fenômeno muito interessante na Flórida, porque várias pessoas que moram no eixo norte dos Estados Unidos, na época de verão deles, que é julho nosso, né, essa época agora, migram para a Flórida, passam lá 4, 6 meses, depois que acaba o verão na Flórida, vão para suas regiões, que daí lá sim é o verão. Então lá tem essa função. E aqui também a gente tem um pouco isso, né? Não sei se vocês têm parentes, que chega no inverno vai para o Rio de Janeiro, fugir um pouquinho. Então quando a gente tiver cada vez mais empreendimentos característicos, aqui a gente consegue comportar essas demandas. Max House também, a gente falou bastante, uma tendência à questão de personalização. Um dado muito curioso, às vezes a tecnologia, as tendências, elas têm que chegar na hora certa. Esse empreendimento, quando foi lançado em Porto Alegre, salvo engano lá em 2012, mais ou menos, ele não teve uma velocidade de vendas muito boa. Tá? Foi um produto que ficou meio encalhado e hoje, depois de pronto, é um produto muito desejado pelas pessoas. Mas o que acontece? O que ele tem de diferente? Nessa linha de personalização, a planta do Max House era totalmente aberta, não tem paredes. Quando tu compra, tu que escolhe e organiza as divisões internas do teu produto. Embaixo tem uma área de convívio social muito grande, uma área de lazer muito bacana, que é uma tendência, né? As pessoas estarem num apartamento menor, que tu personaliza, e tu convive com as pessoas embaixo e passa a maior parte do tempo livre junto com teus vizinhos. Né? Aqui é uma área de convívio, tem um ecossistema tipo um coworking integrado, que as pessoas circulam bastante, uma grande área lá embaixo. E o interessante em termos de marketing, que também é um dos assuntos nossos aqui, é que reparem como que eles fizeram o conceito desse empreendimento. Alguém já viu esse vídeo aqui de como se vende um Max House? Legal. Então, de novo, fazendo uma analogia com aquele empreendimento do Pontal, olhem quantas vezes eles falam tecnicamente ou não do empreendimento. Marketing é a hipnose do mundo moderno. Vejam esse Max House, por exemplo. Um marketing enfeitiçando milhares de pessoas com ideia de uma vida mais contemporânea. A realidade é, tire a chave digital que aciona a porta que você tem. Um apartamento como qualquer outro. Sim, senhor.
Tire a chave digital e a porta com design premiado mundialmente e o que resta é um bom e velho apartamento onde sua mãe mora. Faça o teste. Pense no Max House. Tire a chave digital, a porta premiada, janela de ruído, chuveiro alemão e o que sobra? Marketing. É absurdo querer vender como revolução uma coisa que tem apenas a chave digital, a porta premiada, a janela de ruído, chuveiro alemão e a arte urbana no elevador. É basicamente um AP de sempre. Só que com a firula da chave digital, porta premiada, janela de ruído, chuveiro alemão, arte no elevador e a possibilidade de colocar paredes onde você quer. Pô, não seja conduzido por essa arte maliciosa do marketing, especializada em separar você do seu dinheiro. Compre um apartamento tradicional e mostre ao mundo que você não é influenciável por simples chaves digitais, portas premiadas, janelas anti-ruído, chuveiros alemães, arte no elevador, paredes onde você quer, aplicativos de controle a partir do seu celular. Nem por café no térreo, nem por vizinha. Então o empreendimento também teve uma jogada de marketing muito legal. E voltando, em Porto Alegre no início não teve uma adesão muito grande, acho que uma questão cultural, mas que hoje já teria maior e tem empreendimentos parecidos que a gente vai ver aqui mais para frente. Só fazendo um parênteses também que eu não comentei no início da palestra, pessoal. Para desenvolver esse material aqui, eu conversei e utilizei algumas lâminas de duas pessoas que eu considero muito no mercado imobiliário. Um deles é um marqueteiro de mão cheia, que é o Dan Berger, que já trabalhou anos na Cirela, trabalhou anos na Next Group, que inclusive é uma das empresas que terminaram o Max House, e também o Rafael Landa, que é um grande amigo e que tem um trabalho excelente, pensa bastante no mercado imobiliário, inovação, tendências, inclusive vai ter uma parte de dicas que eu vou deixar para vocês, que foi tudo dicas do Landa. Tá? Então, falando ainda em impacto imobiliário, essas tendências de personalização máxima, como a gente viu no Max House, o aumento da economia compartilhada, Uber, Airbnb, a mudança de foco, a posse para a experiência, está mudando tudo isso. E esse case da WikiHouse que a gente vai ver agora reflete também muito essa função do mercado imobiliário. Por falar na WikiHouse, alguém conhece a construtora WikiHouse? Legal. É uma construtora muito interessante. Né? Ela é uma construtora que tem duas gerações. Um dos sócios é um grande construtor, um grande corporador, que já vivenciou aí 30 anos de mercado, uma super experiência, um baita profissional, que por sua vez tem seu filho atuando forte na empresa, que vem com uma pegada muito mais de inovação, mudanças, novas oportunidades, experiências. E eles tiveram um case muito legal do empreendimento ali na Benjamin, que se chama Cine Teatro Presidente, que também teve as suas vendas muito bem feitas. O estágio da obra hoje está na metade, por fim, falta mais ou menos um ano, e eles estão com 70% do empreendimento vendido. O que eles fizeram? Eles tinham um terreno numa zona próxima ao Moinhos de Vento, que é um bairro nobre aqui de Porto Alegre, mas a zona em si do empreendimento não é nobre, é um pouco mais afastada, num fluxo comercial muito grande. Então eles juntaram pessoas da comunidade, tanto que moravam como trabalhavam em volta, e bem pessoas dispostas a mudar o mercado imobiliário, e fizeram uma grande rodada de negócios para pensar como é que seria um empreendimento imobiliário de sucesso que seria legal para eles morarem. Então o resultado disso, depois de várias conversas e construções em diversas mãos, chegou o Cine Teatro Presidente. Foi um projeto super bem bolado, um projeto também compacto, não que nem o da Vitacom de 10 metros, mas plantas, se eu não me engano, em torno de 37 a 64 metros quadrados, aonde o grande diferencial é a questão de colaboração de várias coisas, inclusive lavanderia, também desinfetário, ferramentas, e uma área de convívio social muito grande embaixo do empreendimento. Né? Falando em mercado imobiliário, também eu estava conversando com um amigo meu esses tempos, e ele comentou que viajou, pena não me lembrar o nome da rede de hotéis, mas tem uma rede de hotéis na Europa, onde as pessoas entram e o espaço do dormitório ele é conhecido por ser o espaço de duas camas de casal. Uma é a própria cama e a outra onde tu circula e o pedacinho do banheiro. O grande lance desse hotel é tu ter um conforto, um certo luxo, num espaço pequeno, mas tu deixa as malas, toma um banho, enfim, te ajeita e desce para a área de convívio que é gigantesca. Biblioteca, restaurantes, academia. E o grande lance desse hotel é justamente a experiência que tem embaixo. Isso reflete um pouco a questão do Cine Teatro. E olha como eles venderam esse empreendimento aqui, pessoal. De novo,
sem falar em questão técnica, mas sim de experiência. Essa Stube ganhou uma propaganda de graça, eu acho que foi o vídeo que eu peguei do YouTube, acabou indo também. E esse empreendimento também teve uma característica interessante, porque ele teve que manter a fachada de um teatro histórico de Porto Alegre, que é o Cine Teatro. Então, como contrapartida para a comunidade, para Porto Alegre, eles vão fazer uma revitalização da fachada original. E embaixo vai ter um mini museu do teatro aberto à comunidade. Então, eles souberam integrar e fazer esse baita empreendimento. Falando também de marketing, tendência digital, né, uma coisa que vai mudar bastante é a questão de aqueles óculos de realidade aumentada. Né? Várias empresas, não sei se vocês tiveram oportunidade em alguns eventos, eu me lembro que no próprio Salão do Imóvel, no último ou penúltimo que a gente fez, 2014 ou 2015, já tinham incorporadoras com esse produto. São óculos que tu coloca e tu consegue fazer um passeio virtual pelo empreendimento e ter experiência de realmente conhecer uma nova unidade apenas com óculos na cabeça. Daí a gente pensa, pô, mas não faz tanto sentido, né? Então, fugindo um pouco aqui do nosso assunto imobiliário, o ano passado eu tive a oportunidade de estar lá no Vale do Silício, vendo o que tem de mais novo em inovação e tecnologia. E numa das conversas com o pessoal lá, uma coisa que chamou muita atenção é o fato da Boeing, né, a indústria de aviões, já estar com um projeto super avançado de visitação de países e locais através de realidade virtual. Ou seja, como custa alto, né, ir de um lugar para outro, principalmente longe, comprar hotel, alimentação, etc. A tecnologia vai estar tão grande que vai ser possível tu visitar diversas cidades somente com um óculos na cabeça. Isso vai mudar bastante, inclusive, a indústria do turismo. Parece uma coisa meio viajandona, mas não está tão distante não, pessoal. E com isso, reduz bastante o investimento em plantão de vendas. E falando nessa questão de tecnologia e inovação, aqui também uma mensagem que eu deixo para vocês, é que as coisas tendem a ficar cada vez mais baratas. Tá? Isso então é uma notícia aí super positiva, que a tecnologia permite isso acontecer. Então a gente vê câmeras digitais no passado, era uma grana, foi ficando barato, hoje câmera digital está tudo acoplado no aparelho, né, no telefone, que substitui muitas vezes o próprio computador. Então, no geral, as coisas tendem a ficar mais baratas
Ao mesmo tempo, surgem novas tecnologias bem diferenciadas, como, por exemplo, os drones que transportam pessoas, isso torna um desejo de consumo, é novo, isso sim é caro. Tá? Mas, no geral, as coisas tendem a reduzir de preço. Aqui uma dica que eu deixo para vocês: quem quiser ficar conectado em tendências e novidades do mercado imobiliário, a Startse tem uma área só de construção, que é a Construtec. Eles têm esse link aqui, que é conteúdo Startse/Construtec Conference. Ali tem muita novidade, muita informação, tudo que acontece no mundo inteiro do mercado imobiliário, eles publicam ali. Para quem tiver um tempinho e uma disponibilidade financeira, enfim, e quiser fazer uma experiência diferente também, anualmente eles fazem uma missão, levando as pessoas no Vale do Silício só para conhecer as empresas da construção civil, a missão Construtec. E eles são uma empresa que estão bem próximo do nosso segmento, acompanhando a novidade. Isso daqui, que é as dicas do Landa também, tá? Em termos de tendência de marketing digital de forma geral. Se forem para vocês seguirem 5, na verdade são 6, tá? Porque na verdade a dica do Landa são 5 e a sexta é minha. Então, sigam essas pessoas, esse Pedro, para entender mais sobre diferenciação. Will Smith é o ator mesmo, né, o ator americano, para entender o que dá para criar de conteúdo real no próprio dia a dia. Ele fala da vida dele de maneira bem aberta. Esse William Binder, para entender que tu precisa botar a mão na massa e tentar testar todos os dias sem medo de errar, um cara bem interessante. O André, para entender muito de vídeos e produções que podem inspirar o mercado imobiliário. Romeu Cusarello, diretor da Tecnisa, sócio da Tecnisa, que é uma das empresas que pensam mais à frente em termos de inovação e tendência, então para entender essas mudanças. E aqui uma dica minha, a Marta Gabriel, que no tópico da palestra que é tendências de marketing digital, uma pessoa super boa, super estudiosa, o blog dela tem muita informação. E essas pessoas, quando possível, também uma outra dica que eu dou, sigam no Facebook, quem tiver, que daí na timeline aparecem todas as novidades, é uma maneira bem legal de estar conectado com esse assunto aí que é super pertinente. Sem falar de pessoas, falando de sites ou blogs, a dica do Landa são esses 5, o sexto é meu. Então é acompanhar o WikiHouse, que tem bastante conteúdo para melhorar as cidades. Esse outro site aí, esse blog, que tem coisas muito interessantes, de tendências de vários tipos de mercado, coisas de 2 anos para frente. O Marketing Imob, que é da Mari Ferronato, que é uma gaúcha aqui de Porto Alegre, uma mulher muito legal, tive o prazer de conhecer e acompanhar todo o crescimento profissional dela. Ela era marketing de algumas imobiliárias, depois de algumas consultoras, e por fim ela é diretora do Zap Viva Real hoje, está super bem, ela tem um blog de conteúdo muito legal para o nosso mercado. Essa escola aí também para aprender ferramentas de inovação e colaboração, e o site B9 para ver ideias e ações na prática. E do dia a dia, do que está acontecendo no mercado, salvo engano, acho que ontem teve uma mudança na Caixa Econômica Federal, facilitando a questão de juros. Tudo que é notícia do dia a dia, a Exame tem uma área só de mercado imobiliário, acontecimentos diários do mercado. Então, também se inscrevam para receber newsletter, curtam no Facebook e olhem esses sites que vocês vão ter bastante informações. Bom, para finalizar aqui, pessoal, em termos de tendência, deixa eu ver os minutinhos que eu tenho. Esse é o novo projeto que eu estou à frente, tá? É o Bimob. O Bimob é uma plataforma de geração de negócios e relacionamento entre corretores de imóveis. Tá? O que a gente viu no mercado? A gente viu que o nosso mercado, de certa forma, ele é muito bagunçado. A informação é muito dispersa. Quando a gente tem um bom imóvel ou tem um bom cliente na mão, a gente coloca em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, manda e-mail marketing, né? Quem tem LinkedIn, às vezes coloca oportunidade no LinkedIn, mas não tem um ambiente único, um ecossistema onde tu possa ver todas as informações e interagir de maneira dinâmica. Então, ele tinha, se tu olhar o vídeo, ele tem uma porta, bem quando tu entra, à esquerda tem tipo uma cápsula de banheiro. Mas vale a pena depois entrar na Vitacom, no site do empreendimento, e dar uma verificada nas plantas propriamente dita, que eu acho que vai ser uma experiência diferente.